que isso aqui é bem sério. Eu quero falar sobre o que o Senhor vai nos direcionar para 2023, né? O que o conjunto de atividades da Igreja Geracional vai trabalhar para a gente, né? Qual é o foco, tá? O foco de 2023, ele vai trabalhar o Evangelho na vida ordinária. Então, a gente vai trabalhar, né? Construindo consciência e cultura cristã. Então, esse ano, a gente vai trabalhar isso, o Evangelho no seu dia a dia, sabe? Às vezes a gente tem essa noção que o Evangelho, aí minha vida na igreja é uma coisa, minha vida fora da igreja é outra, e não é. E não só isso, o que Deus direcionou a gente fazer, que tem a ver com a essência da nossa igreja, da nossa comunidade, ela vai fazer você caminhar para uma atividade no dia a dia, né? E você viver um evangelho genuíno, não só um evangelho de eventos, de trabalho. Então, às vezes a gente fica se perguntando, às vezes a gente chega num lugar, né, para quem nos conhece melhor, ver quanta gente boa a gente tem, quantos irmãos bons a gente tem aqui. Talvez a maioria dos irmãos aqui tenha uma vaga de liderança em qualquer igreja. Várias vezes eu fui, né, tu tem que vir para a minha igreja, pode ser um bom pastor de jovem, pastor de discipulado, pastor de missões, pastor Alexandre a mesma coisa. Quantos irmãos aqui receberam proposta de montar curso, trabalho, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a gente está aqui, sentado no dia a dia. O que isso tem a ver? Tem a ver tudo. A gente não está preocupado em construir eventos, a gente não está preocupado em fazer conferências, a gente não está preocupado com grandes quantidades, não é isso. Não é no sentido de, tipo assim, tá bem, tudo que é grande eu estou rejeitando. Não é isso. Mas não é ser grande, é ser relevante, porque nem toda grandeza é relevante. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com a grandeza, a gente fica tão preocupado em construir um evangelho, nós temos que ganhar as nações para Jesus, mas você não arruma seu quarto. Nós temos que ganhar as nações para Jesus. Eu conheço vários pastores que foram às nações e os filhos dele hoje estão nas drogas. Porque ele cuidou tanto do filho do outro que ele esqueceu do filho dele. A gente vê um evangelho, uma igreja que faz evento, trabalho, meu Deus, está bombando, maravilhoso. Mas muitas vezes o cara que está ministrando está brigado com a esposa há semanas. A vida sexual dele já foi embora. A vida dele com os filhos, o diálogo com os filhos foi embora. Quantas pessoas destroem famílias? Eu vivi isso na minha família. Eu tenho parente que vivia enfurnado dentro da igreja, os seus filhos, cara, não quero nem falar igreja, a pessoa até treme. Você está maluco? Minha mãe parou de viver, meu pai parou de viver para ir para a igreja. E a gente, essa coisa de sou igreja aqui dentro, lá fora é mais ou menos, ou aqui dentro tem uma vida, lá fora, não, está tudo interligado. E a gente vai ver o quanto isso, o evangelho está interligado assim, e o propósito dessa igreja é isso. Então, esse ano, a gente vai trabalhar na consciência e na cultura cristã, na sua consciência e na sua cultura. Vamos passar. A gente vai trabalhar alguns aspectos, algumas áreas de atuação e desenvolvimento. O primeiro é o pessoal, você. O que eu estou mais preocupado é você. Mas eu preciso trazer o fulano, eu preciso evangelizar. Não, eu preciso primeiro, antes de ganhar o mundo, eu tenho que arrumar meu quarto. E antes de querer passar na faculdade de medicina, primeiro eu tenho que aprender o beabá aqui, no ginásio. Eu tenho que aprender a ler. Então, volta, pode voltar que eu não terminei. Mas tudo bem. E aí, o segundo é o coletivo, que é a igreja. A igreja não é um nome, não é uma placa. A igreja não é um lugar, a igreja são pessoas. Estamos investindo em pessoas. Nós estamos preocupados com você. Eu estou preocupado com o Zé, com a Lília, com a Clarinha, o Rafael, com todas. A gente está preocupado com pessoas. Esses dias, e eu vou até desafiar vocês hoje também, porque a gente sustenta a gente contribui, né? Sustenta seria todo o sustento, mas a gente contribui com uma família na Argentina. O Luca me ligou, falando que o dente dele deu problema, dente da frente.
né? O Luca tem 3 filhos. Depois, quem quiser saber mais, no nosso site tem lá, você vai lá ver, missionários adotados. E o Luca falou, Vitão, R$500. R$500, R$1.500 para só o dente da frente está com 10%. Se ele comer uma uva, cai. O médico falou, o dentista falou. E ele falou, cara, não tenho grana. Eu pensei, caraca, como é que eu vou fazer? Vamos ver, a gente vai levantar o dinheiro, não tem problema. Aí eu posso pensar, pô, a igreja precisa pintar, precisa isso, precisa aquilo outro, precisa tanta coisa, e virar para o cara e falar, pô, cara, não posso ajudar não, porque tem outras coisas para fazer. Não. A igreja é sobre pessoas, não é sobre estrutura. A estrutura serve pessoas, e não pessoas servem a estrutura. Ficou um monte de gente sustentando a estrutura ali. Não, tem que sustentar a estrutura. Não, a estrutura é para proteger e cuidar de pessoas. E eu quero desafiar a igreja. A gente vai ofertar como igreja, mas eu quero desafiar você a ofertar, você fazer parte disso. A você perguntar como é que ele está, como é que os filhos estão. Tá bem? Então, a gente é o coletivo. E o outro, familiar, a sua vida na família. Então, a sua vida com Deus, a nossa vida com Deus como igreja, a sua família que glorifica a Deus e as crianças. São quatro áreas que a gente vai trabalhar diretamente. Se você somar todas as atividades, cultos, trabalhos, pregações, série de mensagens, aconselhamento, botar no liquidificador, depois separar em cubinho, vai ser isso aqui, ó. Vai sair, a ideia vai ser essas áreas aqui, tá bom? Próximo. Então, o que a gente quer desenvolver pessoalmente, no pessoal? Você, a sua maturidade, você ser parecido com Jesus. Maturidade e ser parecido com Jesus é a mesma coisa, tá? É pleonasmo, a mesma coisa subir para cima e descer para baixo. Maturidade não é aquele que sabe mais, maturidade é aquele que se parece com Jesus. Consequentemente, você vai saber mais porque você vai passar tempo com Jesus, você vai ter amizade com Jesus, né? E aí você se torna parecido com Ele. Coletivamente, comunhão e unidade. A gente vai focar na comunhão e na unidade. A comunhão e unidade não é só quando a gente bebe, quando a gente brinca, quando a gente come, quando a gente dança, quando a gente pula. Comunhão é confessar pecado, é uma série de coisas. Edificar um lugar para a presença de Deus. Sabe quando a presença de Deus paira sobre o lugar? Não é quando a gente só ora, quando a gente jejua, é quando principalmente a gente anda em unidade. Quando os santos se reúnem e vivem em santidade coletivamente, a presença de Deus paira, tudo vai ser feito. Relacionamento de aliança. O que é relacionamento de aliança? É eu e você compartilharmos uma vida em comum mesmo, ter uma aliança. Tu deixa de ser filho quando tu briga com teu pai? Tu escolhe família assim, ó. Tu tem como escolher família assim? Eu escolho essa família aqui, mas essa aqui não é boa, essa aqui não é boa para mim. A relacionamento de aliança são vínculos que a gente não pode perder. Relacionamento de aliança, na realidade, é o quê? É tirar a mentalidade de consumidor. Igreja, a gente entra assim, ó. Como é que está o banheiro dessa igreja? Tá bom. E o telão, tá legal? Vamos ver aqui se esse fulano aqui prega bem. Gente, igreja não é sommelier, não. Aí fiquei chateado porque o irmão falou comigo. Aí vou procurar outra igreja. Aconteceu aqui. Veio uma irmã aqui. Eu fiquei chateado que uma irmã brigou comigo lá na igreja. Eu vim parar aqui porque eu falei, então tá bom. Eu vou lá também. Eu falei, meia volta eu vou ver, pode ir lá. Vai lá falar com a sua, pedir desculpa, pedir perdão. Agora, se Deus mandou você vir aqui, amém. Agora, igreja não é, vou bater pezinho e vou embora. Uma vez uma irmã me procurou, no outro ministério que eu fazia parte. Ela falou, o pastor não me atendeu, porque eu falei com ele, não sei o quê. Eu falei para ele, eu vou embora, eu deixo de dizimar. Eu olhei para a cara dela e falei assim, irmã, eu vou te magoar igual esse pastor te magoou. Eu não vou fazer as tuas vontades. E é isso. Se a gente tiver essa mentalidade de consumidor, quando o pastor Alexandre pregar uma palavra, quando o Alexandre chegar e falar um grosso com você, e aí, meu irmão, tu está tratando bem tua mulher, tu está tratando bem teu marido, tu está tratando bem teus filhos? Vou embora, ninguém quer me ouvir, isso é igreja? Não é igreja. Quando tua mãe briga contigo, tu faz isso? Faz. Ela vai deixar de ser tua mãe? Por que a gente deixa de ser corpo? Mas isso é outro papo, mas vamos deixar para lá. Familiar, que é a sua família, né? A família que glorifica a Deus é um farol de Jesus. A família como uma igreja. Assim como uma igreja deve ser uma família, toda família deve ser uma igreja. E a gente vai explicar sobre isso. Então, principalmente as nossas reuniões, o foco é você ter uma família que glorifica a Deus.
Tu está entendendo como se que a gente está querendo, e os irmãos aqui, a gente está querendo que é você que vai para o fogo? Geralmente a gente fica assim, a gente tem que fazer um evento que eu tenho que trazer minha vizinha. Ó, fulano, não, ele não quer ver o outro, ele está querendo ver você se enxergue. É uma autoavaliação. Todas as nossas atividades que a gente tem feito é você fazer uma autoavaliação sobre você, como você está com Jesus, como você está com a sua família. É isso que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque a gente tem que parar de ter paternalismo. Paternalismo dentro da igreja é um pastor dizendo que você tem que fazer, pode fazer, não pode fazer, quer fazer, por que fazer, frequentar. Eu não tenho. Sabe quando um pastor fica dizendo isso para você? Ele está te chamando de idiota. Ele está falando assim, você é idiota, você é criança, estou te chamando de imaturo, de neném. Quando o cara fica assim, você pode isso, você não pode isso. Olha, você tem que vir nesse evento. Tem gente que ministra em curso, tem gente que ministra em atividade, em acampamento, e nem sabe o porquê. Ó, só me mandaram chegar aqui, bater no cara e chamar ele de crente lerdo. Mas por que está fazendo? Não sei, mandaram. Mas, pô, peraí. Jesus falou que ele revela os seus planos aos seus amigos. Não dá, a conta não fecha. Então, se você, às vezes a gente fica assim, caramba, o que a gente precisa fazer? Não, o que você precisa fazer? Porque a gente vê a igreja como uma instituição que é igual uma empresa, a gente tem que crescer, tem que melhorar a oferta, a medida de sucesso para mim é quando cada um dos irmãos estiver lendo a Bíblia, jejuando, está com a sua família, tempo com a sua família, Satanás não tem espaço na sua casa. É isso. Essa é a nossa visão. E é isso que a gente vai trabalhar em 2023. Amém? E o terceiro, e o quarto é o evangelho e a cultura cristã na vida e na identidade das crianças. Gente, isso aqui não está separado não, tá? Isso aqui influencia nisso, influencia nisso, influencia nisso, isso aqui influencia nisso, nisso. Está tudo interligado. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então vai trabalhar só criança. Então quem é adolescente, não, está tudo interligado. Essas são as bases principais da vida. Ser pessoal, ser coletivo, da sua família, e as crianças, porque eles são a nova geração. Às vezes a gente pergunta assim, caramba, a água da minha casa está suja. A gente muitas das vezes quer tratar o final do problema. Pô, o garoto chegou na faculdade, desviou, agora é maluco, a menina ficou doida, vamos ter que tratar esse cara. Pastor, pelo amor de Deus, meu filho desviou, vai lá dar uma palavra para ele. A gente quer tratar o final, mas a gente tem que tratar do início. Isso aqui é o tratamento da causa, não o efeito da causa. Às vezes a gente fica assim, a gente tem que parar com essa doença. Mas como é que para essa doença? Vacinando, cuidando das crianças, separando ali. Está entendendo o que eu estou querendo fazer? A gente está tentando trabalhar na causa, não no efeito. Entendeu? Não é o que está fazendo, não é o que você está, mas é o que está fazendo você ficar doente. E aí, a gente vai aparecer um monte de problema, mas uma hora esses problemas vão diminuir, porque a gente vai tratar na causa. Entende? Por que o cara dá problema na família? Porque ele não tem maturidade, ele não tem vida com Deus, ele não se parece com Jesus. Aí ele ofende a mulher dele, a criança, ele não lê a Bíblia, ele não ora, aí vê pornografia, ele briga no trabalho. Aí sabe o que acontece? Esse problema aqui arrasta para cá. Porque 90% dos problemas que a gente tem na igreja vem da família. Aí são os problemas da alma, a síndrome de orfandade, falta de paternidade, autoritarismo, pessoas que... Você está entendendo como é que isso aqui está tudo interligado? Muitas das vezes afeta as crianças. Aí a criança não consegue ler a Bíblia, porque o pai não discipula. Aí a criança não consegue ir para a igreja, porque tem repulsa. Olha como é que está. E isso aqui é a base da sociedade. Então a gente não quer fazer um programa mega específico, um ritual, que se você não cumprir, se você deixar de cumprir, você vai morrer. Não, a gente está apontando um caminho. Beleza? Próximo. Então, como a gente vai desenvolver isso tudo? Né? O pessoal, maturidade cristã, ser parecido com Jesus. A gente quer que você tenha devocional, tempo a sós com Deus, vida de oração, jejue, que você sirva. Como é que a gente vai fazer isso? Fazer você ter devocional, tempo a sós com Deus, vida de oração, jejum, serviço. A gente desenvolveu um plano de leitura bíblica para você ler.
Você imaginou um engenheiro chegar para fazer uma obra na sua casa? Sou um engenheiro, tudo bem, engenheiro? Tudo ótimo. Você leu a norma padrão, você conhece a norma padrão de vigas e instalações da engenharia civil? Aí o cara, não, cara, a faculdade era chato pra caramba, eu nem li isso aí, eu fui lá e passei. Tu vai deixar o cara fazer a obra da tua casa? Não vai, eu não vou. Você imagina, chega um pedreiro na sua casa, sabe fazer conta? Não sei não, eu olho de cabeça aqui, aí eu faço assim com uma régua assim de lado, aí eu instalo o telhado da sua casa. Aí a gente quer ser cristão, mas a gente não lê a Bíblia. É o básico. Você imagina, vai ser atendido pelo médico, e aí, beleza? Ah, beleza. Como é que é o teu CRM? Não, amigo meu colou aqui, eu nem vejo CRM, não sei nem como é que funciona a medicina, eu só estou aqui porque eu gosto. Tu ia ser atendido, tu ia tomar remédio? Não ia. Como é que a gente quer desenvolver maturidade? Como é que a gente quer ser parecido com Jesus se a gente não lê a Bíblia? Como é que a gente vai querer ter maturidade, não ser enrolado na lábia, sem ler a Bíblia? Não existe. A gente vai, livros recomendados, os livros, você imagina. Você imagina alguém passar a gastar a vida dela horas, dias, noites, anos de experiência, e ela externar aquilo ali num livro. Os nossos livros, praticamente, a gente lucra R$1, R$2. Por quê? Porque eu quero que vocês leiam livros. A gente fala de livro aqui, não é para ser intelectual, não. Nós lemos o livro tal, e eu li 40 livros esse ano. Não é para mostrar ser bom, não. É para falar assim, cara, o livro é incrível. Lê esse livro, você vai aprender. Então, a gente recomenda vários livros, a gente tem todo ano. A gente vai fazer 2023. 2022 foi só oral. 2021 a gente tem uma lista de livros recomendados. 2023 eu vou fazer essa lista de livros recomendados para você ler. Amém? Série de mensagens é uma maneira também de impactar você e as atividades da igreja. Amém? No coletivo, para gerar comunhão, unidade, edificar um lugar para a presença de Deus, relacionamento de aliança. Como é que a gente vai fazer? Tempo de qualidade. Então, todo o tempo nosso é focado nisso. Confissão de pecados. Se a gente não confessa pecado, a gente vai chegar a lugar nenhum. Confronto em amor, né? Edificação e cuidado mútuo. Então, não é só eu ser cuidado, é eu cuidar e ser cuidado. Então, como é que a gente vai fazer isso? Igreja caseira, a gente vai começar a partir de fevereiro. Oração e jejum coletivo, que foi incrível, gente, foi incrível. Cara, eu tive uma experiência muito boa. Os irmãos, a gente orou aqui, foi muito bom. Então, a gente vai estimular cada vez mais a oração, o jejum coletivo, até porque jejum, oração, adoração, né, é vida do coisa. A série de mensagens, acabei repetindo aqui, tá, gente? Desculpa. Mas também, a ideia é focar no coletivo, os propósitos coletivos que a gente estabelecer. Vamos ler um livro tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Tá, muita coisa para botar ali. Familiar, a família que glorifica a Deus, é um farol de Jesus, a família como uma igreja. Então, a gente vai estimular, né, que a gente tem estimulado, culto no lar, oração em casal, discipulado com os filhos, pregando com a família. Como é que a gente vai estabelecer isso aqui? Quais são as atividades que a gente tem feito? Reunião de casados, atividades, estudos, culto no lar, tempo de qualidade e edificação mútua dentro de casa. As nossas reuniões de casados, ela está focando exatamente nisso. A gente criou umas regras de ouro e a gente não está criando legalismo. A gente não está dizendo assim, se você não fez o culto no lar, tu vai morrer, tu vai ver sol, capeta. Não. A gente vai, o que eu quero? Que até o final de 2023, não é que eu quero, que Deus colocou no meu coração, é que até 2023, todos vocês tenham lido a Bíblia. Pô, mas esse ano não consegui ler a Bíblia toda, mas eu não lia nada de Bíblia, já li 80%. Pô, glória a Deus. É desenvolvendo hábitos, é da vida do cotidiano. Não é só um nome, não é só chegar, eu já vi a Bíblia. Não, é estimular você a ler, tá? Por exemplo, a família. Todas as nossas reuniões, elas são focadas, elas têm um tema. Eu separei, são 12 reuniões, porque é uma vez por mês, toda segunda a sexta. Então, a gente separou por tema. O que a gente faz? A gente ri, a gente conversa, a gente confessa pecado, a gente pede ajuda, a gente ora. E aí, a gente sempre tem um tema dinâmico. No último dia, na última sexta-feira que a gente reuniu, qual foi o propósito que a gente se reuniu? Falar as dificuldades que está vivendo em casal. Pô, é muito legal, cara, porque a gente descobre que as pessoas às vezes falham na mesma coisa que a gente falha. Porque às vezes a gente acredita que é só com a gente. Só lá em casa que a minha mulher é chata, brincadeira, né? Só lá em casa que o marido é chato, né? Descobre que não é.
Então a gente quer desenvolver isso, e a gente ora junto, a gente chora, a gente bate um no outro, entendeu? Bater no outro é brincadeira. Mas assim, porque a gente quer desenvolver isso. Então são 12 reuniões, essas 12 reuniões vão focar nisso. E a gente tem as nossas regras de ouro que a gente sempre compartilha. Culto no lar, está fazendo? Você está orando com a sua esposa? Vocês têm estado juntos? Então, tá, mais ou menos isso. E as crianças, como é que a gente vai estabelecer essa questão do evangelho e a cultura cristã na vida e identidade das crianças? Tempo de qualidade, né, com as crianças, seja em casa, seja na igreja, ensinando elas a ler a Bíblia, a orar, confissão de pecado. Ih, caramba, copiei daqui, colei daqui. Eu acho que eu só alterei algumas coisas. Mas a ideia é porque eu fiz aqui rapidamente, terminei 6h20, tá, gente? Mas é mais ou menos como igreja. A gente vai fazer todas as atividades, né, focar, ouvir as crianças, estar perto delas, né, as atividades. E como é que a gente vai fazer isso na igreja? Atividade kids, os cultos dominicais. Então a gente está numa série de mensagens sobre Joel. Eles aprenderam sobre o dia do Senhor, eles falaram sobre as crises, eles falaram sobre juízo, estão estudando sobre avivamento. Mas, gente, se eu fosse criança, se eu estivesse na escola dominical, né, na escola dominical, num culto dominical desse, cara, eu ficaria, falar, caramba, hoje a gente está boaço, né? E aí tem o pastoreio kids, que envolve entender como a criança está, como ela está, o contato com os pais, e a conexão família, pais, kids e a igreja. Né? O Gabriel e Letícia, eles têm feito uma coisa muito legal, que é o seguinte, o tema da série de mensagens, ele tem jogado no grupo dos pais e tem estimulado aos pais a desenvolver aquele tema durante a semana com as crianças. Lá nas crianças, eles estimulam as crianças a orar em casa, a ler a Bíblia em casa, a puxar o pai, a chamar o pai. Com os pais, está sempre falando com os pais para ter tempo com os filhos, desenvolvendo com os filhos. Então, é uma conexão, família, os pais, desculpa, vou um molho aqui. Os pais, a família, as crianças e a igreja. Está tudo interconectado. Eu passei por uma experiência maravilhosa esses dias, eu falei do Pedro. Então, assim, pode passar. E qual é o seu maior inimigo nessa jornada? Você mesmo. Sabe qual é o seu maior inimigo? Olha lá, ó. Você mesmo. Nós mesmos. Ou seja, a nossa carne, a nossa natureza humana, o nosso eu, a nossa preguiça. Eu aprendi muito uma coisa com meu amigo Paulo Brasil, ele é pastor da Igreja Esperança. O Paulo Brasil, ele falava uma coisa que eu aprendi isso, que eu fui para a igreja dele, novo convertido, ele foi 6 anos meu líder. E eu aprendi uma coisa com o Paulo Brasil, a pessoa só não quer se ela não quiser. Ela não cresce, ela não se desenvolve se ela não quiser. Ninguém para. Entende? Então, quem vai atrapalhar? Quem é? É o diabo, é Satanás, é o cramunhão, 7 pele. Não, é você, sua natureza humana. É claro, Satanás ele vai trazer às vezes opressão, tristeza, sabe? Ora, repreende. Estou sem vontade para o culto. Vem sem vontade mesmo. Estou sem vontade de ler a Bíblia. Lê sem vontade mesmo. Entende? Às vezes a gente fica com isso na cabeça. Mas eu leio a Bíblia e não entendo. Gente, vou falar igual o Haroldo fala. Deus falou para tu ler a Bíblia. Orar, entender já é outra coisa. Entender já é com Ele. Entendeu? Só ora. Quem vai se revelar, quem vai fazer você entender a Bíblia é Deus, não é? E orar, e ler a Bíblia, e buscar, e vida cotidiana é assim, ó, pouquinho em pouquinho, vou conseguindo. Daqui a pouco é um quebra-cabeça que vai se montando, você vai olhando e vai falando, caramba, agora eu estou entendendo isso. Gente, lê a Bíblia todo ano. Aí tu fala assim, caraca, eu entendi agora o que esse tal de Noé fez. Pô, nunca tinha visto Noé na Bíblia, né? A arca de Noé passando lá, né? Pelo Mar Vermelho, né? Beleza? Tá bom, gente? E é isso. Acho que não tem mais nada não, né? Obrigado, Pablo. Tá?